Querido, antes de Jesus me salvar e Jesus me libertar, eu era pai pequeno de um bando. Eu vivi nesse mundo horrível durante 7 anos. E durante 7 anos, o diabo me enganou com ilusões, com revelações mentirosas, com diversas coisas que achavam, que me fizeram acreditar naquela época que aquilo era de Deus. Só que, amados, através da vida do apóstolo Jackson, do meu primo Felipe, da Verônica, o Xandão também participou da minha libertação, eu comecei a ver o outro lado. Eu comecei a enxergar a verdade. E então, a partir do dia que eu conheci esses homens de Deus, os próprios demônios se denunciavam. Um dia, um demônio, um Exu sentado no meio do terreiro, ele sentou e ele falou assim: eu não dei certo no céu, eu vou dar certo aqui na terra. Aí eu parei para pensar, porque meu primo tinha falado para mim que o diabo, Lúcifer, caiu do céu com uma terça parte de seus anjos. E aí então eu comecei a entender, eu falei: meu Deus, será que é verdade que eles estão falando? E por que eu passo mal quando eu chego perto deles então? Aí começou a dar um nó na minha cabeça. Aí cada dia que passava, cada dia que tinha dentro do terreiro, os demônios iam cada vez mais se mostrando. E teve uma vez, só para vocês verem como o diabo age, viu, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou apontando para ele ser desmascarado esta noite. Sentado, com um charuto na mão e um copo de pinga do outro lado, o demônio chamou um casal. E aí ele mandou vir só a mulher. E a mulher sentou com outra amiga. Então aquele demônio falou assim para a mulher: você traz seu esposo. E ela falou: é verdade, porque o diabo sabe todos os nossos defeitos. E aí então ele começou a tirar sarro daquele cara para ela, começou a fazer gracinhas que não se deve falar aqui nem em nenhum lugar, e começou a dizer várias coisas. Depois ele apontou para outra que estava do lado e chegou a falar para ela: olha, se eu fosse ser humano, eu também investi em você. Olha até que ponto. E o esposo daquela mulher sentado na assistência, e eu vendo tudo aquilo. Quando aquela mulher saiu da consulta, o demônio se levantou, foi até o casal, falou assim: vocês são um casal perfeito. Você é feito para ela e ela é feita para você. Porque ela te respeita, viu? E você também respeita ela. E vocês são um casal muito bom. E um respeita o outro. E aí eu comecei a pensar: o Espírito de Deus mente? Faz intriga? Quem será que estava fazendo aquela mulher trair aquele rapaz, hein? Sendo que aquela mulher, ela não tinha nenhum tipo de religião. Ela veio para o centro há pouco tempo e estava lá. E o primeiro marido dela tinha morrido. Querido, o que eu tenho para dizer essa noite para você é que os olhos espirituais
estão sendo abertos nessa noite. Porque se o diabo engana no centro, aqui ele tem que se prostrar diante do Deus vivo, poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! E aquelas coisas aconteceram para mim ver a verdade. Porque lá ele mente, todo lugar ele mente, mas Jesus entrou na minha vida. Jesus me libertou. Na mesma noite Jesus me batizou com o Espírito Santo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu os meus olhos, querido. Aleluia. Ali eu fui liberto. Vomitei uma crosta na costa, coisa meia, uma massa, parecia uma massa, negócio feio, negócio meio papa. E uma semana ou 2 semanas antes, eu falei assim: Deus, na minha cabeça eu estou servindo ao Senhor, mas se eu não estou, arranca todos os demônios, que eu não quero mais nenhum. Joga o poço do abismo, eu não quero mais, senão fruteiro. Aquela noite eu acordei assustado, coração acelerado. Quando eu entrei, quando eu olhei para a porta, eu vi aquele monte de demônio na frente da porta de preto, e o primeiro era grande e os outros eram pequenos. E então, aquela noite, Deus me mostrou a verdadeira identidade daqueles espíritos. E então, vendo tudo isso, no último dia, na casa do meu primo Felipe, chegou o apóstolo e o Xandão. E eu, sentado ali na mesa do meu primo, eu falei: apóstolo. Primeiro minha mãe falou assim pro apóstolo: o Lucas não está muito bem, ele está orando, falando de Jesus, já foi visitar a igreja 2 vezes. O que está acontecendo, hein? Tomou Santa Ceia. O que está acontecendo com ele? A minha mãe, espantada ao mesmo tempo, preocupada. Então o apóstolo olhou para mim e falou: ele vai ser um grande homem de Deus, e Deus vai te libertar. E eu peguei um copo de água naquela noite e falei assim: se Deus é poderoso, a água que está aqui dentro desse copo, ela não vai, eu não vou precisar fazer assim, ela cair. Deus vai fazer essa água desaparecer. Então os demônios vão desaparecer, se Deus é poderoso. Então, naquela noite, caiu meu pai endemoniado, caiu minha mãe endemoniada. E o apóstolo veio orar por mim. Eu senti o meu peito abrindo. E eu senti os demônios saindo de dentro de mim. Saindo. Então eu me desfaleci um pouco. E aí o apóstolo falou assim: seja batizado no Espírito Santo. E eu fui batizado no Espírito Santo na hora. Deus continua operando maravilhas no meio do seu povo. Continua operando maravilhas no meio do seu povo. Ele não foi, ele é, ele faz, ele opera milagres, liberta e cura. Ele tira um pai pequeno de dentro de um terreno e coloca liberto e restaurado no altar, falando das coisas de Deus. Porque ele é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Porque ele é fiel. Ele é maravilhoso, queridos. Deus poderoso, aleluia. Ele é maravilhoso. Mateus 17:20 diz: Aleluia. porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro.
Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: vá daqui até lá, e ele irá. Querido, a sua fé, mesmo pequena, vai conduzir o monte do seu problema, da sua situação, para outro lugar, para longe. Ela vai retirar da sua vida aquilo que o inimigo trouxe para tirar a sua paz. Você entendeu? Se existe algo na sua vida tirando a sua paz, esse algo está sendo retirado agora. Lumitex argioquemia. Aleluia.